Olá! Sejam muito bem-vindos a mais essa análise aprofundada do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é simplesmente crucial para qualquer prova de direito civil, direito de família. É isso aí. E para guiar a nossa conversa, a gente se baseia no caderno de estudos de número 37, que foi brilhantemente elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa. A gente vai destrinchar tudo sobre pacto antenupcial, regimes de bens e, claro, aquelas decisões judiciais quentíssimas que são a cara da prova. O roteiro que o professor Lessa preparou para a gente é certeiro. Primeiro, vamos montar o que ele chama de esqueleto do casamento, ou seja, vamos entender tudo sobre o pacto antenupcial. Na sequência, a gente entra na parte que mexe com o bolso, os regimes de bens. É aqui que muita gente se enrola. E para fechar, vamos analisar as decisões mais recentes dos tribunais superiores, aquelas que literalmente mudaram as regras do jogo. Bora começar? Então vamos lá, começando pelo começo mesmo. O pacto antenupcial é, sem dúvida, a primeira grande decisão patrimonial que um casal toma. É o verdadeiro projeto financeiro da vida a dois. Olha, um ponto fundamental que o professor Lessa sempre bate na tecla é esse. O pacto antenupcial é um negócio jurídico sob condição suspensiva. E o que isso quer dizer na prática? É simples, o pacto só passa a valer, só ganha vida se o casamento de fato acontecer. Se o casal faz o pacto todo certinho, mas desiste de casar, aquele documento, embora válido na sua forma, não produz efeito nenhum, fica ali, na gaveta, ineficaz. Esse slide aqui é sensacional. O professor Lessa apelidou isso de Santíssima Trindade do pacto antenupcial. É um verdadeiro mapa para não cair em pegadinha. Validade, eficácia interna e eficácia externa. Perfeito. Vamos por partes para ficar bem claro. Primeiro, a validade. Para o pacto sequer existir no mundo jurídico, ele tem que ser feito por escritura pública. Contratinho particular, esquece, não vale nada. Depois vem a eficácia interna, que é o que a gente acabou de falar. O pacto só começa a valer entre o casal depois do sim. Sem casamento, não tem eficácia. Simples assim. E por último, mas não menos importante, a eficácia externa. Para que o que foi combinado no pacto valha contra todo mundo, tipo credores, por exemplo, ele precisa ser registrado no cartório de registro de imóveis do primeiro domicílio do casal. Sem isso, um credor pode simplesmente ignorar o regime de separação de bens, entende? E essa tabela é o resumo da ópera. Ela mostra exatamente o que acontece quando algo dá errado. Se o erro for na forma, ou seja, o casal fez por instrumento particular, aí o pacto é nulo. É o vício mais grave de todos. E a grande pegadinha é que, na ausência de um pacto válido, a lei entra em campo e define. O regime vai ser o da comunhão parcial de bens. Ou seja, o erro leva direto para o regime padrão. Agora, outra situação. Fizeram a escritura pública, tudo certo, mas não casaram. O pacto é ineficaz. Ele existe. É válido na sua forma, mas não gera efeito algum, porque a condição para isso, o casamento, não aconteceu. E a última hipótese que as bancas adoram. O casal fez a escritura, casou, mas esqueceu de registrar no RGI. Entre eles, o pacto vale que é uma beleza, mas perante terceiros ele é ineficaz. Para o resto do mundo, é como se ele não existisse. Ok, superamos a parte formal do pacto. Agora vamos para o coração da discussão patrimonial. Os famosos regimes de bens. É aqui que o casal vai definir, na prática, como o patrimônio vai ser gerenciado durante e, eventualmente, depois do casamento. E aqui está talvez o ponto mais importante de todos para a prova: o regime legal, o regime padrão. Se o casal fica em silêncio, a lei escolhe por eles. Exatamente. E a escolha da lei é a comunhão parcial de bens. A lógica é bem direta. Tudo aquilo que for comprado, adquirido com dinheiro, durante o casamento, pertence aos dois. O que cada um já tinha antes ou o que recebeu de herança ou doação continua sendo só daquela pessoa. Esse comparativo visualiza a diferença de forma muito clara. De um lado, na comunhão parcial, é como se cada um chegasse com a sua mochila de bens, e só o que eles constroem juntos, com grana durante a jornada do casamento, é que entra no bolo para dividir. Já na comunhão universal do outro lado, a história é outra, é a fusão total. Tudo que cada um tinha antes, o que tem agora e o que vier a ter depois, vira uma massa patrimonial única. É um bolo só, tanto para os bens quanto para as dívidas. E justamente por ser tão abrangente, só vale se for escolhido por pacto antenupcial. E tem também um regime que não é tão comum, mas é super interessante, que o professor Lessa chama de regime do contador, a participação final nos aquestos. Pois é, ele é um híbrido bem curioso. Pensa assim, durante o casamento é como se fosse uma separação total de bens. Cada um cuida do que é seu, compra, vende, sem precisar de muita burocracia.
Mas, se um dia o casamento acabar, aí sim, senta todo mundo, pega a calculadora e faz as contas. O que cada um ganhou com dinheiro nesse tempo. O lucro, os aquestos, é dividido. E agora, atenção máxima. Chegou a hora do pulo do gato. Aquela informação que vale ouro na prova. A regra geral, em quase todos os regimes, é que para vender um imóvel, você precisa da assinatura do cônjuge, a famosa outorga conjugal. Mas, no regime de participação final nos aquestos, existe essa brecha, essa exceção. Se o casal, lá no pacto antenupcial, colocar uma cláusula dizendo que dispensa a outorga para a venda de bens particulares, tá valendo. É o único regime que dá essa liberdade. A FGV, por exemplo, adora cobrar essa exceção. Muito bem. Agora a gente entra na parte mais pulsante do nosso estudo. O direito de família não é uma foto na parede. Ele se move. E os tribunais superiores, principalmente STF e STJ, vêm dando decisões que atualizam e, por vezes, mudam completamente o que a gente aprendeu nos livros. Vamos começar com uma polêmica que durou décadas. O casamento de pessoas com mais de 70 anos. O Código Civil sempre impôs para eles o regime da separação obrigatória de bens. A questão que fica é, essa regra ainda é de ferro, absoluta? E era uma regra muito criticada, né? Muita gente via isso como um preconceito com a idade, um metarismo. Era como se a lei dissesse que uma pessoa mais velha não tem capacidade de escolher o próprio regime de bens. E o STF, finalmente, no julgamento do tema 1236, deu a palavra final. Foi uma decisão histórica. Eles não simplesmente apagaram a regra, mas deram uma nova interpretação. Eles flexibilizaram. Isso mesmo. A separação de bens continua sendo o regime padrão para quem tem mais de 70, o default. Mas agora, o casal pode, por escritura pública, chegar e dizer não, obrigado, a gente quer comunhão parcial ou outro regime. Foi uma grande vitória da autonomia da vontade sobre o paternalismo do Estado. E já que a gente está falando de separação obrigatória, isso puxa outro assunto clássico de prova. A súmula 377 do STF. Nossa, essa súmula sempre deu pano para manga. E a grande questão que o STJ teve que resolver há pouco tempo foi essa. Será que a vontade do casal ali, no papel, no pacto, é mais forte do que o que diz essa súmula? Só para refrescar a memória de todo mundo, a súmula 377 basicamente diz que, mesmo na separação obrigatória de bens, aquilo que foi adquirido durante o casamento, os chamados aquestos, se comunica. Na prática, o que ela fazia era transformar uma separação que deveria ser obrigatória numa espécie de comunhão parcial. Ela presumia que houve um esforço comum do casal para comprar os bens. Isso sempre causou uma confusão danada, porque a ideia da separação era justamente o contrário. E aí veio outra decisão bombástica, dessa vez do STJ, mais um pulo do gato que o professor Lessa faz questão de destacar. O STJ diz o seguinte, um casal, mesmo estando no regime da separação obrigatória, pode fazer um pacto antinupcial só para dizer a súmula 377 não se aplica a nós. E tá valendo. Ou seja, eles podem, por vontade própria, criar um regime de separação total e absoluto de verdade. É autonomia privada no nível máximo. Agora, vamos para uma situação do dia a dia muito comum no Brasil. Imóveis de programas habitacionais, tipo Minha Casa Minha Vida. A dúvida é, se o imóvel está no nome de um só, como fica a partilha na hora do divórcio? A sacada do STJ aqui foi simplesmente genial. Eles olharam além da formalidade do papel. Formalmente, poderia até parecer uma doação do governo para uma pessoa só. Mas, na essência, qual é o objetivo desses programas? Não é beneficiar o João ou a Maria, e sim a família deles, garantindo o direito constitucional à moradia. Por isso, o STJ entendeu que o bem, não importa em nome de quem esteja, na verdade pertence à família. E se pertence à família, tem que ser partilhado no divórcio. Faz todo sentido. Ufa, quanta informação! Vamos fazer aquele resumo rápido para fixar. Primeiro, pacto antenupcial. Não esqueçam da Santíssima Trindade. Escritura pública, casamento e registro no RGI. Se o casal não fizer pacto, o regime que vale é o da comunhão parcial. E fiquem de olho no regime da participação final nos aquestos e aquela exceção única para a venda de imóveis. Sobre as decisões novas, o STF deu autonomia para os maiores de 70 anos escolherem seu regime de bens. E o STJ deu 2 cartadas. Permitiu que um pacto afaste a súmula 377 e também bateu o martelo que imóvel de programa social é da família e tem que ser dividido. Toda essa movimentação dos tribunais, valorizando cada vez mais a autonomia das pessoas, nos deixa com essa reflexão do slide. Qual será o próximo passo? A próxima fronteira da autonomia pessoal no casamento? Até onde os acordos privados poderão chegar? É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando, né? Mostra como o direito de família está mais vivo do que nunca.
Este resumo foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. A gente espera de verdade que tenha ajudado a organizar as ideias sobre esses pontos tão importantes. E se esse conteúdo te ajudou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. E deixem aí nos comentários qual assunto vocês querem ver por aqui. Até a próxima!